No coração das serras, uma pequena cidade repousava, escondida entre as montanhas, com seus moradores vivendo na sombra do medo. Por anos, eles haviam suportado a tirania de Bak, um homem cuja crueldade não conhecia limites. Ele controlava todos os aspectos de suas vidas, desde a terra que cultivavam até o ar que respiravam. Mas naquela noite fatídica, uma centelha de esperança acendeu-se, mudando para sempre o destino de todos. Lily, uma alma gentil e com um coração cheio de bondade, se viu presa em uma cabana em chamas, com as chamas lambendo sua pele enquanto ela lutava para respirar. Bak a havia levado até lá, com intenções tão sombrias quanto a fumaça que preenchia o ambiente. Ela gritou por ajuda, mas sua voz se perdeu no estrondo do fogo. Sem que Lily soubesse, seu destino estava entrelaçado ao de um urso selvagem chamado Thor. Durante anos, ele vagou pelas montanhas, um guardião silencioso vigiando a cidade. As pessoas sussurravam histórias sobre sua força e coragem, sem jamais conhecer a verdadeira profundidade de sua lealdade. Enquanto os bombeiros corriam em direção à cabana em chamas, suas sirenes cortando a noite, Thor emergiu das sombras. Ele sentiu o desespero de Lily, e nada o impediria de chegar até ela. Bak estava do lado de fora da cabana, um sorriso distorcido em seu rosto, enquanto assistia às chamas consumirem a estrutura de madeira. Ele se deleitava no poder que exercia sobre a cidade, no medo que implantava nos corações das pessoas. Mas naquela noite, ele havia ido longe demais. Subestimou a força do espírito humano e o poder do amor de uma criatura selvagem. Dentro da cabana, Lily se agarrava à vida, seus pulmões queimando a cada respiração. Pensava em sua família, em seus amigos e na comunidade que amava. Ela se recusava a deixar Bak vencer, a deixar que ele apagasse sua luz. Quando os bombeiros chegaram ao local, eles se depararam com uma cena que jamais esqueceriam. Thor, sua forma imensa iluminada pela luz do fogo, destruiu as paredes em chamas da cabana. Com um rugido que fez a terra tremer, ele envolveu seu corpo forte ao redor de Lily e a arrastou para fora do inferno. Os bombeiros ficaram em silêncio, estupefatos, enquanto Thor emergia das chamas, Lily em seus braços poderosos. Eles nunca haviam visto algo assim antes. Um urso selvagem arriscando sua vida para salvar um ser humano. Mas Thor não deu atenção a eles. Sua única preocupação era a segurança de Lily. Bak, com o rosto distorcido de raiva, pegou sua arma. Não permitiria que aquele urso, criatura da selva, destruísse tudo o que havia construído. Mas antes que pudesse disparar, os bombeiros o cercaram, seus olhos duros e determinados. Chegou ao fim, Bak, disse o chefe dos bombeiros, sua voz firme. Você aterrorizou essa cidade por tempo demais. Está na hora de enfrentar a justiça. Bak rosnou, apertando ainda mais a arma. Mas ao olhar ao redor, vendo os rostos dos bombeiros e o urso que o desafiava, ele soube que estava derrotado. Com um xingamento, largou a arma e se entregou. A notícia do ato heróico de Thor se espalhou como fogo pela cidade. As pessoas se reuniram nas ruas, com os rostos iluminados de admiração e gratidão. Viviam com medo há tanto tempo, mas agora tinham um motivo para acreditar. Lily, seu corpo machucado, mas seu espírito intacto, deixou o hospital sob uma recepção calorosa. Os moradores a abraçaram, suas lágrimas se misturando às dela. Ela havia sobrevivido, graças à coragem de um urso selvagem. Enquanto Lily olhava a multidão, seus olhos se encontraram com os de Thor. Naquele momento, um laço foi forjado entre eles, um laço de confiança, de compreensão, de amor. Ela sabia que, não importa o que o futuro reservasse, sempre teria um protetor nas montanhas. Nos dias que seguiram, a cidade começou a se curar. O reinado de terror de Bak havia acabado, e as pessoas finalmente estavam livres para viver sem medo. Elas se uniram, determinadas a reconstruir o que havia sido perdido. Lily, com o coração cheio de gratidão, assumiu um novo papel na comunidade. Ela se tornou uma voz pela mudança, um farol de esperança para aqueles que haviam sofrido sob o governo de Bak. Trabalhou incansavelmente para unir a cidade, para criar um sentimento de unidade e propósito. A cidade,
agora reconstruída, respirava uma nova vida. Bach já não era mais uma sombra que pairava sobre ela, e com sua queda, um novo senso de liberdade começou a florescer nas ruas, nos corações das pessoas. Os dias antes de sua tirania pareciam longínquos, como uma lembrança distante de uma época em que o medo controlava cada passo. Agora, a população se unia, não mais dividida pelo pavor, mas unida pelo desejo de reconstruir algo maior, mais forte e mais bonito do que jamais haviam imaginado. Lily, com sua paciência e força de espírito, se tornou um símbolo dessa transformação. Sua bondade não era mais apenas uma característica pessoal, mas algo contagiante, que se espalhou pelas vielas e praças da cidade. O que antes parecia ser um campo de batalha de desespero e dor agora se tornava um terreno fértil para crescimento e amor. A comunidade começava a florescer, não apenas nas plantações, mas nas interações diárias, nas conversas ao amanhecer, nos olhares que se cruzavam, agora repletos de esperança. Thor, o urso que havia sido o herói da noite, tornava-se cada vez mais uma figura central na vida da cidade. Com seus passos pesados e sua imponência, ele circulava pelos arredores da cidade, observando tudo com olhos atentos, mas calmos. Ele era mais do que uma lembrança do que haviam vencido. Ele era a personificação da força da natureza que ali habitava. Não mais uma criatura a temer, mas uma aliada de confiança. As pessoas, antes aterrorizadas pelo urso selvagem, agora o viam como um símbolo de resistência, de resiliência e de conexão com a terra. A cada nova estação, o que antes era um simples terreno vazio se transformava em um vibrante jardim comunitário. As flores, cultivadas com carinho pelas mãos calejadas dos moradores, enchiam o ar de cores vivas e aromas doces. Havia algo mágico naquela terra que agora florescia, uma lembrança constante do trabalho coletivo, da união diante da adversidade. O solo era regado com suor, mas também com lágrimas de gratidão. O jardim se tornou um ponto de encontro, onde as famílias vinham passar o dia, onde os jovens se reuniam para sonhar com o futuro, onde os mais velhos compartilhavam histórias de tempos difíceis e de como as coisas haviam mudado para melhor. Lily, agora mais madura, com o cabelo já tingido de cinza, observava essa transformação com o coração cheio. Ela se tornará mais do que uma líder. Ela se tornará a mãe espiritual daquela comunidade. As crianças a viam como uma figura que transmitia segurança, e ela sentia o peso de ser exemplo, mas também sentia o calor de um amor incondicional vindo daqueles ao seu redor. Os desafios que a cidade havia enfrentado apenas a tornaram mais unida, e ela sabia que a chave para essa mudança estava no trabalho árduo, mas também na gentileza de pequenos gestos. Era naquelas pequenas ações diárias que morava a verdadeira transformação. No entanto, as cicatrizes de Bach ainda estavam presentes, não nas paredes ou nas ruas, mas nos corações de algumas pessoas que ainda duvidavam do poder da mudança. Havia quem sussurrasse que a antiga ordem poderia retornar, que as velhas crenças ainda tinham espaço entre os mais desconfiados. Mas Lily nunca deixou que isso a abalasse. Ela sabia que o futuro seria construído com cada passo dado em direção ao bem, e que seria mais forte a cada gesto de compaixão. Foi em um desses momentos, enquanto ela e Thor passeavam pela cidade, que uma mulher mais velha, Marta, se aproximou de Lily. Marta havia sido uma das maiores aliadas de Bach durante seu reinado de terror. Seus olhos estavam cansados, e sua postura, hesitante. Ela havia mudado, mas suas cicatrizes eram profundas, e o peso de seu passado ainda parecia sufocá-la. Muitas vezes não entendo você, disse Marta, a voz tremendo. Como pode ter tanta esperança, depois de tudo o que aconteceu? Lily sorriu suavemente e colocou a mão sobre o ombro de Marta, com a mesma bondade que sempre a acompanhou. A esperança é uma escolha, Marta. Acreditar no bem que ainda existe, mesmo quando tudo parece perdido. Cada dia é uma decisão. Você pode viver com medo ou com a certeza de que a mudança começa dentro de cada um de nós. Não é fácil, mas sempre vale a pena. As palavras de Lily tocaram Marta profundamente. Ela olhou para o chão, pensando, mas um sorriso tímido apareceu em seus lábios. Lily sabia que a luta não seria vencida em um único gesto,
mas que cada pessoa que tocasse o coração dela ajudaria a construir um futuro melhor. À medida que os meses passavam, o trabalho de reconstrução e restauração continuava, e a cidade florescia de formas inesperadas. O jardim comunitário se expandia, e novas iniciativas surgiam de mãos dispostas a trabalhar pela coletividade. O antigo mercado, que antes estava fechado e caindo aos pedaços, foi restaurado. Agora, ele se tornava o centro de novos projetos, o coração pulsante de um lugar renovado, onde a colaboração era a base do que estava sendo reconstruído. Mas não era apenas o lugar físico que mudava. As mentes e os corações das pessoas também se transformavam. Elas começavam a olhar umas para as outras com uma nova compreensão, buscando mais do que o que as separava, mas o que as unia. As velhas rivalidades e divisões começaram a ser superadas, e até mesmo os mais céticos começaram a perceber que a verdadeira prosperidade estava na união, no trabalho coletivo, e no amor pela terra que todos compartilhavam. Thor, como sempre, vigiava a cidade. Suas caminhadas pela floresta eram solitárias, mas ele sempre aparecia nos momentos certos. As crianças o viam com olhos de admiração e respeito, nunca mais com medo. Elas deixavam flores silvestres para ele, como uma forma de agradecer por sua proteção, uma forma simbólica de retribuir o cuidado que ele havia dado a todos. E, enquanto a cidade florescia, os desafios não desapareciam completamente. Às vezes, antigas tensões ressurgiam, e as lembranças do passado ainda causavam desconforto. Mas Lily sempre foi um exemplo de que a mudança começa com as escolhas que fazemos todos os dias. A cada pequeno passo, ela e a comunidade avançavam, conscientes de que, embora o caminho à frente ainda fosse incerto, o que os aguardava era mais forte do que qualquer sombra do passado. Enquanto o tempo passava e a cidade se estabilizava, uma nova energia tomava conta das ruas e praças. O peso do passado, que antes pairava como uma névoa densa sobre os moradores, começava a se dissipar. No entanto, havia algo em seus corações que os impulsionava a não esquecer as lições duras que aprenderam. Eles sabiam que a paz conquistada precisava ser preservada e que a vulnerabilidade do que haviam construído só seria superada com vigilância constante e trabalho incansável. Lily, com seu espírito sereno, tornou-se a pedra angular dessa transformação. Ela nunca se via como uma líder, mas como uma guia, alguém que poderia mostrar aos outros o valor da solidariedade e da compreensão mútua. Sua casa se tornará um ponto de encontro, onde as conversas fluíam livremente, e onde, muitas vezes, o som das risadas se sobrepunha ao silêncio das memórias de dor. Ali, as pessoas não apenas discutiam projetos de melhoria para a cidade, mas também compartilhavam suas esperanças, seus medos e suas conquistas diárias. O trabalho nos campos e jardins continuava a unir a todos. As novas gerações cresciam com um senso de pertencimento que antes parecia inalcançável. As crianças brincavam nos campos, sem os temores de antigamente, suas risadas ecoando pelas colinas enquanto os mais velhos as observavam com um sorriso de alívio. O medo havia se transformado em um distante eco de uma época que agora parecia ter pertencido a outra realidade, mais sombria e cheia de incertezas. Thor, o imponente urso, ainda vigiava de perto. Sua presença, embora tranquila, era como uma sombra protetora sobre a cidade. Ele não apenas simbolizava a força da natureza, mas também a fidelidade e o amor incondicional por aqueles que ele havia escolhido proteger. Ele não era mais apenas um ser selvagem, mas uma parte essencial da comunidade. Os moradores deixavam oferendas para ele, como frutas silvestres e peixes frescos, pequenas formas de agradecimento por sua vigilância constante e por sua bravura no passado. Ele parecia entender o gesto, movendo-se sempre pelas florestas e montanhas como um verdadeiro guardião. Foi quando a cidade parecia viver sua rotina tranquila que um novo desafio surgiu. Embora a tensão de Bach estivesse em grande parte dissipando, havia ainda rumores que surgiam na comunidade sobre forasteiros, outros que, como Bach antes deles, buscavam explorar e dominar para seu próprio benefício. E, como sempre acontecia, o medo começou a crescer. Não em todos, mas nos mais cautelosos e desconfiados, que sentiam que tudo o que haviam conquistado poderia ser perdido.
Algumas vozes sussurravam novamente sobre a possibilidade de caos, de que, talvez, a antiga ordem de Bach pudesse retornar de alguma forma. Lily, por mais que quisesse viver em paz, sabia que não poderia permitir que o medo tomasse conta novamente. Ela se reunia com o conselho da cidade e discutia os melhores caminhos para garantir que a paz se mantivesse. Ela sabia que a base da nova comunidade era a confiança que eles haviam construído uns nos outros, e que esse vínculo precisava ser preservado acima de tudo. Foi em uma dessas reuniões que algo mais sério aconteceu. Durante um encontro onde estavam analisando a segurança da cidade e o possível impacto de rumores de forasteiros nas redondezas, um dos jovens membros do conselho, Marcos, sugeriu que uma expedição fosse feita. Se houver algo nos arredores, precisamos descobrir o que é antes que nos afete, ele disse com firmeza. Lily sabia que ele estava certo, e sua decisão de se juntar à expedição foi um reflexo de sua força inabalável. Afinal, sua cidade havia crescido e prosperado porque eles tinham enfrentado seus medos juntos, e seria assim que continuariam. No amanhecer do dia seguinte, Lily, Marcos e outros 3 moradores bem experientes, com Thor ao lado, partiram para as florestas mais densas ao norte da cidade, onde os rumores de atividades suspeitas começaram a se espalhar. Era uma jornada que exigia coragem, mas Lily estava preparada. Ela sabia que, assim como no passado, o que quer que estivesse à espreita, ela enfrentaria de frente, com a mesma determinação que sempre demonstrara. O caminho era árduo e estreito, as árvores eram altas e densas, e o terreno montanhoso tornava cada passo uma verdadeira conquista. O som da natureza ao redor era constante e imersivo, mas, apesar da beleza do lugar, havia uma sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Thor guiava o grupo, seus passos seguros e rápidos, como se ele soubesse exatamente onde estavam indo, como se a terra o chamasse. Durante o segundo dia da jornada, o grupo entrou em uma área mais isolada, onde nenhuma trilha humana parecia ter sido deixada para trás. Foi ali que eles encontraram uma cena que nunca imaginaram. Uma pequena clareira marcada por sinais de destruição. Máquinas pesadas, que pareciam ter sido deixadas de qualquer forma, estavam espalhadas pela área, e barris de substâncias químicas estavam jogados ao redor. O que era ainda mais alarmante eram os sinais de que a água da região estava sendo contaminada. Em um rio que cortava a clareira, uma camada de óleo cobria a água, e peixes mortos flutuavam, indo contra a correnteza. Lily, com o coração pesado, sabia exatamente o que aquilo significava. Algo está envenenando a terra e a água, disse ela, a voz firme, mas cheia de preocupação. Era a mesma sensação de perigo que Thor havia sentido antes, um alerta para algo muito maior. Ao se aproximarem ainda mais da fonte de poluição, perceberam que não estavam sozinhos. Havia homens armados vigiando o local, e uma figura conhecida apareceu, desfigurando as esperanças de Lily. Jackson, o sobrinho de Bach. Ele estava ali, liderando o trabalho de destruição, e seus olhos brilham com a mesma determinação que o tio tinha. Agora vocês estão em meu caminho, Jackson disse, com um sorriso cruel. Esse lugar pode ser uma mina de ouro. Se vocês não se afastarem, tudo o que construíram aqui vai se desintegrar sob a pressão do que posso fazer. Lily sabia que aquilo era mais do que uma simples ameaça. Era uma chance de Bach, ou pelo menos sua linhagem, tentar retomar o controle da terra e destruir tudo o que haviam construído com tanto sacrifício. Ela olhou para Thor, que estava parado ao seu lado, os olhos fixos em Jackson e seus homens. Isso não vai acontecer, Jackson, ela disse calmamente. Não importa o que você tente. Não vamos deixar que a destruição tome nosso lar novamente. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de ação. Thor, com sua força imensa, avançou rapidamente, derrubando máquinas e espalhando os homens ao seu redor. A situação virou um caos. No meio disso, Lily e seu grupo, utilizando o tempo precioso que Thor lhes deu, começaram a desativar os equipamentos, destruir as bombas e tentar conter o fluxo de poluição que ameaçava a cidade. Enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, Jackson, furioso, saiu do abrigo improvisado onde estava, com um rifle em mãos. Seus olhos estavam cegos pela raiva e pela ganância, e ele avançou na direção de Lily,
seu rosto contorcido pela fúria. Sua maldita cidade vai pagar por se meter no meu caminho, gritou ele, erguendo a arma. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Thor apareceu entre os dois, seu corpo massivo bloqueando o caminho. O urso estava imponente, seu olhar fixo e determinado, refletindo a sabedoria e a calma que só os mais antigos e mais sábios da natureza possuíam. Ele deu um rugido baixo, mas ameaçador, e seus olhos se encontraram com os de Jackson. Um silêncio pesado pairou por um breve momento, um confronto direto de vontades. Jackson hesitou, a raiva em seu rosto se transformando em incerteza. Ele não podia ignorar a força que estava diante dele. Quando ele finalmente se preparou para atirar, Marcus, com rapidez, se lançou em cima dele, desarmando-o antes que pudesse disparar. O rifle caiu no chão, e Jackson ficou preso nas mãos de Marcus, que o imobilizou com força. É o fim, Jackson. Não há mais espaço para violência e destruição aqui. Você é o último vestígio de uma era que não tem mais poder, disse Lily, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Jackson tentou se soltar, mas a determinação de Marcus e a força de Thor, que ainda se mantinha firme ao lado de Lily, tornavam qualquer tentativa inútil. O que restava a fazer era aceitar a derrota e a realidade de que suas ações tinham consequências. Enquanto a tensão diminuía e os outros homens que trabalhavam na operação fugiam para a floresta, o grupo respirava aliviado. Mas o que restava para a cidade era uma luta muito maior do que eles haviam enfrentado até ali. A poluição na água era uma ameaça real, e sabiam que, se não tomassem providências imediatamente, os danos seriam irreparáveis. Lily, com a ajuda de seu grupo, formulou um plano de ação. Eles usaram os equipamentos de comunicação da operação para alertar a cidade e as autoridades locais. Enquanto isso, o grupo permaneceu no local para garantir que nada mais fosse despejado no rio. Thor, por sua vez, parecia entender a urgência da situação. Ele se manteve próximo, observando os arredores, atento a qualquer outro perigo iminente. Quando as autoridades chegaram, o impacto da descoberta foi grande. O governo local, alarmado pela gravidade da situação, rapidamente mobilizou equipes de resgate e ambientalistas para ajudar na limpeza dos danos causados pela mineração ilegal. Durante semanas, o grupo de Lily trabalhou em conjunto com os especialistas para desintoxicar os rios e restaurar a fauna e flora da região. Thor, imperturbável, se manteve ao lado de Lily durante todo o processo, sua presença ainda mais simbólica neste momento de luta e superação. Enquanto o trabalho de restauração seguia, a cidade se transformava mais uma vez. O evento trouxe à tona a importância da preservação ambiental, e as pessoas começaram a se engajar ativamente em iniciativas ecológicas. As escolas da cidade passaram a ensinar mais sobre a importância de cuidar da terra e das águas. A jovem geração crescia com um profundo respeito pela natureza e uma compreensão de que, ao protegerem o ambiente, protegiam também seu próprio futuro. Meses se passaram, e a cidade prosperou ainda mais. O jardim comunitário floresceu de maneira impressionante, com a ajuda de todos. As ruas estavam mais movimentadas do que nunca, e os laços entre os moradores ficaram mais fortes. O antigo mercado, que antes era um símbolo do abandono, tornou-se agora o coração pulsante da cidade, um lugar onde as pessoas se reuniam para compartilhar suas ideias, suas experiências e suas esperanças para o futuro. As crianças brincavam, os mais velhos compartilhavam histórias de superação, e todos estavam comprometidos em manter viva a chama de união que havia sido acesa. No entanto, a luta de Lily e da cidade não terminou ali. Embora a ameaça imediata de Jackson e sua operação tivesse sido superada, havia sempre algo que os lembrava de que os desafios jamais cessariam. A terra e as águas precisavam ser protegidas constantemente, e a solidariedade tinha de ser uma prática diária, não apenas algo que se aplicava em tempos de crise. A cidade, agora mais forte do que nunca, sabia que sua verdadeira força estava na união de seus habitantes, que haviam aprendido a importância do amor e do cuidado não apenas entre si, mas também pela natureza ao redor deles. Lily, agora mais velha e com a experiência de uma vida cheia de batalhas, refletia sobre tudo o que haviam conquistado. Ela observava a cidade com um sorriso tranquilo no rosto,
pensando na jornada que ela e todos os outros haviam percorrido. Ela sabia que a história de Thor e da cidade seria contada por muitas gerações, não apenas como uma história de sobrevivência, mas como um exemplo de como os atos de coragem, por menores que sejam, podem mudar o curso de uma história inteira. Naquela noite, enquanto a cidade celebrava mais uma colheita bem-sucedida e o retorno das festividades sazonais, Lily estava sentada em sua varanda, observando as estrelas. Thor, ao seu lado, jamais envelhecido, mas ainda tão imponente quanto antes, repousava com ela. O vento soprava suavemente pelas árvores, e o som do rio, agora limpo e fluido novamente, era a melodia que embalava a tranquilidade da noite. Ela acariciou pelo grisalho de Thor, seu amigo fiel, e disse com uma voz suave: "Nunca pensei que encontraríamos algo mais forte do que o medo. Mas encontramos. Encontramos a união, a coragem e, acima de tudo, o amor. E isso, meu amigo, é o que vai nos manter fortes." Thor, com seus olhos sábios, olhou para ela, e então voltou a descansar sua cabeça ao lado dela, como se entendesse cada palavra, cada sentimento. Eles haviam caminhado juntos por tanto tempo, superando juntos os maiores desafios, e sabiam que, embora o futuro fosse incerto, o que haviam construído juntos era inquebrável. Quando os filhos e netos de Lily vieram visitar a cidade, ela os contou a história de como tudo começou, sobre como a coragem de um urso selvagem e a força de um povo unido haviam transformado tudo. Eles ouviram atentos, com os olhos brilhando, absorvendo cada palavra como uma lição de vida. Aquela história seria passada de geração em geração, uma chama eterna de inspiração. E assim, com o passar dos anos, a cidade floresceu, e o legado de Thor e Lily continuou a ecoar, não apenas na memória, mas no coração de cada um que se comprometeria a viver com coragem, compaixão e a determinação de proteger o que é mais precioso: a união e o amor. Fim da história.